O incêndio que atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira no fim do mês passado acendeu o alerta sobre a conservação dos museus no país. O Instituto Brasileiro de Museus tem um programa específico de preservação e segurança, até porque os espaços geridos pelo Instituto estão em prédios tombados, prédios históricos. E quem explica em que pé estão esses espaços e também o que é feito para evitar novos problemas é o presidente do Instituto, Pedro Mastrobuono. Numa entrevista ao vivo, ele fala ainda sobre a retomada das visitações a partir do avanço da vacinação aqui no Brasil. A entrevista é para a Voz do Brasil e a gente acompanha um trecho dela a partir de agora. E para preservar os acervos que contam a história do Brasil, uma preocupação constante é com a segurança dos espaços culturais, para que acidentes e incêndios não coloquem em risco documentos, objetos, obras de arte e prédios tombados pelo patrimônio histórico. E para falar desta e outras ações do Instituto, a gente conversa ao vivo com o presidente do IBRAM, Pedro Mastrobuono. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Presidente, os museus administrados pelo IBRAM correm algum risco de incêndio ou acidente? Sim, infelizmente sim. Todos os museus, é preciso que se diga, corre o risco de incêndio, corre o risco não só disso, corre o risco da integridade estrutural do imóvel, a unidade estrutural pode se romper, a parte hidráulica também, risco de inundações, risco de furto. Os riscos existem, eles podem ser minimizados, mas todo museu, seja público ou privado, corre risco. Agora, presidente, o IBRAM tem um programa de preservação e segurança nos museus. O que prevê esse programa e quais investimentos estão sendo feitos? Bom, é importante que se diga que 14 museus estão em obras dos nossos 30 museus. O programa, ele prevê uma série de uma modalidade de mapear e identificar os riscos e combater os riscos. Todos os nossos museus têm equipamentos essenciais na área, mas, queira-se ou não, um dos maiores indicadores de segurança é a questão da certificação do Corpo de Bombeiros, que fatalmente nós vamos tratar aqui. Ô, presidente, como o senhor disse, falou sobre obras nos museus, os museus do IBRAM são sediados em prédios tombados pelo Exatamente. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso traz alguma dificuldade quando é necessário fazer obras? Traz dificuldades enormes, né? É importante que se diga, vamos lá, a legislação que rege o Corpo de Bombeiros é uma legislação estadual, cada estado tem o seu. E ele é adornada, ela é trazida nas medidas presentes com todos os equipamentos de segurança do século XXI. Os museus IBRAM, a sua grande maioria, estão em edifícios tombados, alguns com séculos de existência, e o mais importante, eles nunca foram projetados para serem museus. Então, na hora que a gente vai obter um certificado de Corpo de Bombeiros, existe um processo aqui, e ele esbarra em duas legislações que o gestor cultural é obrigado a obedecer as duas, né? Que é os equipamentos e as intervenções necessárias, como rotas de fuga, porta contra fogos, com barra antipânico, sprinter no teto e uma série de outras coisas em paredes históricas, que são protegidas por lei. Então, a legislação federal protege os museus e essa negociação entre qual é o caminho do meio, qual é a intervenção mínima que pode ser feito para garantir a segurança e atender a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, esbarra muitas vezes na limitação do imóvel tombado, que é aquela parede onde se prevê, por exemplo, a colocação de uma porta corta-fogo, não pode ser parcialmente demolida. Aquele teto que muitas vezes se prevê a instalação de tubulação de sprinter ou qualquer outro equipamento, não pode ser rasgado. Estruturas não podem ser parcialmente demolidas para construção de rampa, de acessibilidade. Então, essa é a maior dificuldade, essa negociação, essas idas e vindas entre Corpo de Bombeiros e IPHAN. Uma vez chegado ao meio termo, a um consenso de quais serão as intervenções aceitas pelas duas instituições, aí se vai para a terceira etapa, que são as obras civis. Então, como eu disse aqui no início, 14 dos 30 já estão em obras. Isso significa o quê? Isso significa que desses 14 já foram obtidos o projeto de prevenção e combate a risco de incêndio e pânico e as obras já estão em andamento para que, quando elas terminarem, a vistoria do Corpo de Bombeiros e o certificado venham. Outros museus também vão passar por essa etapa de obras? Como Sim, é que está isso? Sim. Vamos lá. O IBRAM é um órgão muito recente. É preciso esclarecer isso. O IBRAM foi criado em 2009.
Portanto, tem apenas 12 anos de existência. De 2009 até 2018, apenas 2 museus do IBRAM, 2, tinham certificado do Corpo de Bombeiros. Hoje já são 8. De 2018 para cá, nós conseguimos multiplicar esse número por 4. Volto a dizer, quantos planos de prevenção e combate a incêndio e pânico já estão aprovados, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no 20. Desses 20, 14 museus já estão em obra. Então, isso, rapidamente, as obras sendo encerradas, a gente vai para a etapa da vistoria e da obtenção da certificação. Mas, gente, isso não quer dizer que os museus não tenham os equipamentos essenciais, que não tenham plano de gestão de combate a risco, que não tenha todo um cuidado. Mas a gente tem que admitir que a certificação de Corpo de Bombeiros é uma referência para a sociedade brasileira como segurança e eu não vou me furtar a tratar desse assunto. Essa é a realidade. Agora, presidente, o IBRAM está organizando a 15ª Primavera dos Museus. Quais os museus vão estar abertos à visitação e como é que vai ser o evento? Bom, vamos lá. A Primavera de Museus ocorre entre 22 e 26 de setembro. Ela tem um tema, esse ano, bastante instigante, que fala sobre perdas e recomeços. Todo museu tem como tratar a questão de perdas e recomeços. Qualquer museu. Línguas, um museu que trate, por exemplo, de línguas. Expressões idiomáticas desaparecem, línguas desaparecem, tecnologias desaparecem. As perdas, elas são materializadas em toda a área da atividade humana. E num momento como pandemia, como esse, é uma oportunidade maravilhosa para os museus que têm um repositório de experiências humanas nessa área de perdas, poder devolver isso um pouco para a sociedade. Então, abertos já estão o Museu da República, o Museu da Chácara do Céu, o Museu Casa da Era. Agora, no dia 21 agora, desse mês, vão abrir os 3 museus IBRAM de Goiás, o Museu das Bandeiras, o Casa das Princesas e o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Em setembro, agora, está prevista a abertura do Museu Histórico Nacional, que é um museu importantíssimo, e eu acho que o Solar Moon Jardim. Estou falando de cabeça, desculpe alguma imprecisão, mas os outros estão em obras. Essa é a dificuldade de abrir. Agora, presidente. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono. O assunto foi a conservação dos museus. Ele falou sobre prevenção e segurança desses espaços. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.